Olá! Para praticar um esporte é preciso resistência, técnica e muita força de vontade. Sem falar na dedicação diária, quando o atleta abre mão até de horas de sono para ter espaço na prática esportiva. Nossa convidada de hoje é mãe, esposa, professora infantil e ainda acha tempo para se dedicar ao remo. Eu converso hoje com a atleta Adriana Vilela. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. Olá! Alguns esportes são praticados por pura afinidade do atleta. No caso da nossa convidada de hoje, ela acompanhava o pai desde pequena ao clube de regata. E o remo virou um esporte do coração. Seja bem-vinda, Adriana. É isso mesmo? Obrigada. É isso mesmo. O remo, para mim, é um esporte que marcou assim a minha vida, né? E eu tive essa iniciativa justamente por causa do meu pai. Acompanhando o pai, assim, da brincadeira, indo para clubes de regata e vendo ele praticar o esporte? Sim, sim. Inclusive, eu nem era nascida e meu pai já praticava, né? E aí eu convivi naquele espaço ali, fui crescendo ali e fui tomando gosto pelo esporte, né? E até hoje eu tô nele, assim, tô há 23 anos no esporte e praticando ainda. Então você começou muito nova, né? Porque é super jovem. Sim, comecei bem cedo. Inclusive na época que eu comecei não se tinha muito assim competição feminina, né? Tava assim meio que iniciando e por conta disso demorei um pouquinho, mas já brincava ali com os barquinhos, assim. Aí depois que começou em 96 que eu comecei a competir. Daí competi ali, fiz várias provas assim. E já falando do lado masculino do esporte, do lado feminino, existe uma diferença no barco? Para o homem e para a mulher, não? É o mesmo equipamento? Não, o material é o mesmo. Tem diferença só de categoria, peso, né? Mas assim, não tem diferença. Tem os mesmos barcos que os homens competem, as mulheres também competem. A diferença que tem mesmo é só masculino e feminino, só isso. E peso. Falando em peso, né? Você é bem magrinha. Pois então. Eu acredito que precisa ter muita resistência e muita força. É preciso praticar algum outro treinamento para poder fazer remar? Assim, o que precisa fazer? Musculação? Sim, tem que ter a musculação, que é um complemento do remo, né? É obrigatório fazer, porque faz parte. E o remo também exige que corra, né? É um treinamento mais aeróbico. E além de estar remando na água, porque o remo ele mexe toda a musculatura do corpo, é como se fosse a natação, é um esporte assim bem completo, sabe? Então ele exige também que faça o peso e faça corridas também, é importante. Tá, então fala todas as partes do corpo, mas sempre dá uma ideia que é mais a perna e o braço, né? Mas também tem o tronco, tem toda essa movimentação. Sim, na verdade mexe tudo, desde a ponta do pé até a cabeça, mas assim, o principal é a perna, né? A gente tem que trabalhar muito a perna, o braço, né, que é essencial, mas mais as pernas. O tronco também faz parte do movimento, né? Mas assim, enfim, é um conjunto de musculatura, todos eles têm que estar trabalhando. Então, você era muito nova, acompanhava o teu pai, que estava ali treinando, e aí você começou também direto já a praticar o remo ou começou com outro esporte? Não, eu comecei primeiro no atletismo, eu corria muito, participava de corridas rústicas, comecei em 92. Em 92 comecei a correr, participei de vários rankings de corridas, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Joinville, aqui em Florianópolis, todos os rankings que tinha eu participava. E também das corridas da Volta à Ilha, não sei se vocês sabem, né? A Volta à Ilha é uma corrida que a gente corre em volta da ilha. E eu participei das 7 primeiras corridas e nós tínhamos uma equipe que se chamava a Equipe Vilela. Era uma equipe mista e a nossa equipe sempre se destacava muito. Tá, e por que o nome da equipe era Vilela, o nome da tua família? É porque na maioria da equipe os componentes eram da família. Era eu, meu irmão, a minha irmã, o meu pai e mais o meu primo. E os outros eram 8, só que assim, eram 5 da família e os outros eram colegas que a gente colocou na equipe. E aí, por escolha do pessoal, acharam legal botar a equipe Vilela. Aí ficou.
A família toda correndo, então, praticando Sim, atletismo. sim. Isso era uma necessidade para o remo, para iniciar no remo, ou apenas era algum esporte também que você gostava de praticar? Olha, antes eu comecei a correr primeiro do que o remo. Primeiro eu comecei no atletismo correndo, depois eu comecei a remar, mas assim, não deixei de correr. Continuei correndo, mas hoje a prioridade para mim é o remo. E era muito importante que a corrida ela ajuda muito na condição, no preparo físico para ser remadora. E aí depois, então, começou, já estava ali, já estava treinada, né? No exercício sim, aeróbico para começar, então. Exatamente. E falando nisso, né? Que material, o que precisa? Barco? Sim, a gente precisa do barco, a gente geralmente, a roupa adequada para remar no barco é um macaquinho de lycra, porque assim, não tem problema de pegar aqui assim, grudar no remo, sabe? Então ele fica bem coladinho na pele. E meião, geralmente a gente bota um meião e vai. Aí não quando sabia no que inverno, tinha meião também. tem que ter, porque para proteger a panturrilha também, né? Porque às vezes pega no trilho do carrinho, aí é bom, porque suja às vezes de graxa, assim um pouquinho. Mas então é bom para proteger também. E assim, no inverno a gente usa roupa térmica, assim, tipo uma blusa também de material adequado, né? Para não passar muito frio. No inverno, assim, é bem difícil, porque a gente sai de madrugada e tem que ter uma proteção a mais. Estava falando em sair de madrugada, isso porque acorda muito cedo para treinar? Sim, a maioria dos atletas, eles madrugam para treinar cedo porque eles têm trabalho, né? Trabalham, precisam chegar no serviço no turno da manhã. Então, o horário das 4 horas, no caso, eu acordo às 4 para chegar lá às 5, né? Porque acorda às 4 horas da manhã para chegar... Eu tenho que acordar às 4 porque eu tenho que me arrumar. Para me arrumar tem que ter uma horinha, assim, né? Mas, assim, para sair 15... Como eu moro perto, daí eu saio 15 para as 5, eu chego exatamente 5 horas lá. Para até 5h15 já tá na água. Aí a gente rema, eu remo mais ou menos até umas 6h30, 15 para as 7, e depois é correria para tirar o material da água, lavar, guardar, tomar banho e sair correndo. Não dá nem tempo de respirar. Isso no verão é muito tranquilo, agora no Nas inverno férias também. Eu imagino que é complicado, né? É bem complicado, não é nada fácil, porque o frio, ele também atrapalha um pouquinho, né? E a gente, às vezes é neblina, às vezes tem até nevoeiro, a gente quase não enxerga nada. A gente tem que botar uma proteção no barco, uma luzinha, para quem está lá no mar não ver a gente, né? Às vezes precisa, porque assim, o inverno é bem difícil, assim. Mas a gente tem que treinar, que é o único horário que dá e é melhor para remar na água, no caso, né? O que muda na água? É que assim, ó, tá mais calminho, o vento tá mais adequado, tá baixinho. Né? Então a gente, aí, como ele está liso, o barco flutua melhor, o remo encaixa melhor, a condição é melhor, o equilíbrio do barco é melhor, então é adequado. E quando está com vento, aí já fica uma marola, às vezes não dá para passar de uma baía para outra, porque a gente tem várias raias aqui, a gente tem 4 raias. A raia onde é que a gente treina, tanto na beira-mar norte como na beira-mar sul, também tem a beira-mar do estreito e tem a beira-mar de Coqueiros. Né? Então, dependendo do vento que tá, a gente pode escolher uma raia. Mas tem dias que não dá nenhuma delas, dá para ir. Agora, quando o vento é sul, a gente tem que remar na raia norte. Quando o vento é norte, a gente vai na raia sul. E assim vai. E quantas vezes por semana tem esse treino? Olha, geralmente quando está próximo de competições é todo dia, menos no domingo. Todo dia, menos no domingo. Tem que ter um dia de folga, né? Tem que ter, né? A gente merece também, é preciso. A vida da Adriana é uma vida atarefada, né? Você treina, muito. Você é mãe Sim. e esposa. Sim. E ainda trabalha, né? Conta um pouquinho como é que é essa tua rotina. Já contou que acorda às 4, treina às 5 da manhã. Que horas termina esse treino daí? Sim, de manhã eu acordo às 4, como eu já falei. Daí chego lá às 5 horas. Daí remo até aproximadamente umas 6h30, 15 para as 7. Aí saio do clube, chego em casa ali praticamente 7 horas certinho. Deixo o carro na garagem, como meu serviço é perto, daí eu só deixo ali e vou. Não, nem paro, só deixo o carro e vou. E chego para chegar às 7h30 no trabalho. Daí eu trabalho das 7h30 até a 1h30, eu trabalho numa creche, né, no NEM, né. E qual é a tua função na creche, Adriana? Eu trabalho com educação infantil, né? Meu cargo é auxiliar de sala. Sou efetiva ali já há 13 anos, né?
e trabalho com crianças com idade de 0 a 5 anos, né? Mas assim, esse ano eu assumi a turma de 2 anos. Então, assim, são bem pequenininhos, assim, mas assim, é muito gratificante trabalhar também com eles, assim. Cansa também, né? Porque criança, né? Imagina 15 numa sala, eu e mais outra professora. Mas é uma rotina, assim, que não é muito fácil, assim. Mas assim, como a gente gosta, a gente consegue levar. E o período da tarde? Aí o período da tarde, como eu saio às 1h30, aí eu vou em casa. O treino da tarde começa às 2h30. 2h30, daí eu chego em casa novamente, pouco descanso. Já, agora minha filha também faz, né? Aí vai eu e ela, a gente sai e chegamos lá às 2h30. Aí o treino geralmente vai, dependendo do dia do treino, do plano de treino, a gente vai até as 4h30, 5 horas. Quando você fala que a sua filha também está remando agora, Então. eu li uma matéria que você disse que na primeira gravidez você ficou 6 meses sem treinar. Mas na segunda gravidez, Sim. você esperou apenas 2 meses do nascimento da sua filha para já começar a remar de novo. Sim. Na primeira, como é o primeiro filho, a gente acaba, né, tendo um pouco mais assim, primeira viagem, a gente tem mais apego também. Então, não que na segunda não tenha, mas assim, primeira viagem é diferente. Né? Aí esperou um pouquinho, mas na segunda não esperou nada, já foi pra água. Não, foi difícil assim, ficar o tempo parada, sabe? Aquilo já foi Nossa, porque eu já fiquei um tempo durante a gestação, né? Imagina mais um tempinho depois. O que acontece com o atleta, né? Que ele não consegue ficar sem aquele esporte. Pois é, viciante. É mesmo? É viciante. É de tão prazeroso, assim, que eu levo assim, o remo bem prazerosamente, né? Então eu gosto muito. Então é uma coisa que me faz bem. Que quando eu vou remar, depois eu vou para o meu trabalho, eu saio assim leve, sabe? Bom, parece que descarrega assim, eu vou preparada para o trabalho. E o Dá dia uma que eu sensação não vou... assim de dever cumprido. Ah, também. Também. Você se sente leve, mas eu tenho uma pergunta. Olha só, você carrega um barco e ele deve pesar bastante, né? E carrega todo aquele equipamento, coloca na água, tira da água. Sim. Quantos quilos pesa um barco de remo? Olha, o esquife, em média, pesa de 13 a 14 quilos, né? Dependendo assim. Agora, tem outros barcos que são mais pesados, que no caso, o Duble, o 200, um Ford. Tá, mas o teu, então, pesa 14 quilos, então, que tem que carregar, colocar na água e tirar. Mas como a gente é preparada, já faz um pezinho, a gente já está preparada para carregar, né? Adriana, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco. O assunto de hoje é remo, um esporte praticado pela Adriana Vilela, né, que participa desse esporte há muito tempo. É um esporte que toda a família faz parte, né? O seu pai começou, né, Adriana? Sim. E a sua filha, quantos anos ela tem? A minha filha tem 13 anos, ela começou há 2 anos atrás. É um esporte que exige muito esforço, técnica, concentração também. Sim, bastante concentração. É um esporte que exige muita concentração, disciplina, principalmente, né? Meio que um pouquinho rigoroso, porque tem que ter uma sequência de treino. Não pode, vou hoje, amanhã eu não vou. Não, tem que ter um treinamento assim bem... Dedicado. Persistência, isso é muito importante, né? Para qualquer atividade que tem que ser bem feita, precisa disso. Inclusive a minha filha, até quando começou a fazer remo, ela mudou completamente, porque na escola, tudo, ela deu uma melhorada até na socialização, sabe? Entre outras pessoas, outras colegas. Então, foi muito bom para ela, assim, o remo. Você acompanhava o seu pai no clube de regatas. Sim. E ali veio essa paixão, né, de começar também a entrar no barco, a remar. Hoje a tua filha, o teu irmão. Sim, essa foi a minha uma grande sobrinha também, a filha do meu irmão. Essa também é uma grande lição que o teu pai deixa para ti, né? Tá deixando, porque ele ainda rema, né? Sim, sim. Sim, o meu pai foi o grande incentivador do remo, né? Eu sempre acompanhava ele, até quando ele ia viajar para competições, a gente ia junto com ele. Além de ele ser atleta, ele também levava os barcos na carreta, ele levava com a caminhonete
E aí competia mesmo assim. E a gente sempre ia atrás daquele ali, nossa, era uma nossa paixão também, sabe? Já fazia parte da vida de vocês. Já ia, nossa, era bem assim mesmo. A gente... Quais foram as dificuldades que você percebeu naquele teu começo, na época que o teu pai participava de campeonatos, e o que mudou para melhor nos dias de hoje ou pior? O que está mudando? Está facilitando também para a mulher? Sim, sim. Quando eu comecei tinha bem poucas mulheres, assim, sabe? Não era muito valorizado o remo feminino. Aí depois foi mudando. E também teve a questão também do físico, né? Eu sofri muito assim com o físico, assim, que sempre fui pequena, magrinha, né? Então aparecia uma menina maior, então o foco era todo para ela. Porque sempre visavam que vai ser mais forte, vai fazer o barco andar mais, vai ter Isso mais quer resultados. dizer alguma coisa? O peso, o tamanho da pessoa no esporte? Olha, hoje não. Hoje eu posso dizer que o tamanho não é documento, né? É o contrário de que era antes. Então, assim, mas tem sim as categorias, né? Tem a categoria peso leve, no caso eu sou peso leve. Né? Peso leve é de 59 quilos, no caso, se eu for no esquife. Agora, se eu for numa guarnição, que é um double, aí a média do... Tá, vamos lá. O esquife é uma pessoa sozinha. O barco sozinho, que remo sozinho. No caso, o barco geralmente eu remo, o esquife. Isso, com dois... Tem os 2 remos, sim. Sim. Tá, e aí a outra categoria você participa também? Também. Sim, eu participo de outros barcos, mas é na mesma categoria. Sim. Também posso participar. Eu posso participar na categoria de pesado, mas também vou ficar em desvantagem, né? No caso. Eu posso concorrer com outras de outra categoria peso pesado, mas eu vou ficar em desvantagem. Mas eu posso ganhar, eu posso até ganhar delas também, depende, né? Claro. E como é que é o nome daquela categoria que vão 8 pessoas no mesmo barco? Tá. É um barco de 8, né? E é uma categoria assim. Pode ser misto, pode ser um 8 misto, pode ser um 8 sênior, pode ser um 8 feminino. E nesse você participa também? Sim, sim. Geralmente, uma prova de 8 feminino eu ainda não participei. Já de misto, sim. Até eu participei em uma competição que teve aqui no Sul-Americano. A gente fez uma guarnição mista com o pessoal que veio do Rio Grande do Sul. E aí com o pessoal, os atletas daqui de Santa Catarina. E nessa competição até a gente ficou em segundo lugar. Foi num Sul-Americano que teve aqui, se eu não me engano, foi em 2013. Uma coisa assim, mais ou menos. É um esporte bonito de se ver, né? A gente olha aquele barco também tão fininho e dá a bem impressão fininho. Também que ele pode, na verdade, pode capotar, pode acontecer de virar. É por isso que tem a influência do vento. O dia que está o vento muito forte, não tem condições de botar um barco daquele na água, porque senão realmente vai virar. Pode virar, pode quebrar. Já aconteceu contigo de virar o barco? Olha, já. Eu acho que se um atleta ainda não virou, é bem difícil, assim. Mas geralmente, nessa trajetória toda, eu já virei uma vez. Uma vez, assim, por descuido, assim, bobeirinha, assim, sabe? Não fechei a forqueta do remo, deixei assim, não notei, aí, putz, caiu a forqueta. Aí o que equilibra o barco é o remo. Se o remo tá aberto ali, ele sai, virou, não tem jeito. Olha, tem alguns termos que eu estava lendo para entender um pouquinho sobre remo, que eu queria te perguntar o que significa, que eu não entendi nada. Olha só, o que é panga? A panga são os iniciantes. A gente chama de panga porque são os novatos que entram no remo e aí tem esse apelido de panga. E o que é enforcar? Enforcar é quando você dá a remada e o remo não pega adequadamente na água, né? Daí enforca e acaba que meio quase que virando, sabe? Tem que dar um jeitinho rapidinho para desenforcar. Senão vai pro fundo da água, vai virar. Olha, o que aconteceu que nas Olimpíadas de 1976 é que as mulheres começaram a participar das Olimpíadas na categoria remo, né? Mas as brasileiras só entraram nas Olimpíadas em 2004. Por que será que demorou tanto para isso acontecer? Olha, eu acredito que a falta de incentivo, né? Falta muito isso, né? Então, o que eu penso, assim, o que faltou mesmo é incentivo. Que muitos remadores, eles têm que trabalhar, não é uma coisa assim, que eu posso te dizer, eles não eram profissionais, né? Para ser profissional tem que viver só do remo, né? Ganhar só para remar, né? E isso é possível no Brasil? Sim, tem atletas que conseguem ainda chegar lá, sabe? Mas com muita dificuldade. Né? Justamente porque para chegar lá, tem que passar por uma base,
né? Tu tens que começar lá de baixo e para chegar até lá é muito difícil. Até tu ter um resultado bom e entrar na seleção, né? Aí entrando na seleção já tem um recurso melhor, mas mesmo assim ainda é pouco. Então falta muito incentivo nessa área do esporte do remo, material, tudo, sabe? É preciso, e a dificuldade também, eu imagino que deva ser para conseguir um patrocínio. Patrocínio também, exatamente, não é fácil. Recebe assim um pouco do governo federal, mas assim é pouco, assim, de outras empresas assim é pouco. Eu tenho uma dúvida, a diferença entre canoagem e remo? A canoagem, assim, é aquela que eles remam, assim, acho que é com remo só, daí vão virando, assim. O remo já é diferente, o remo tu tem os dois remos, né? É diferente também o barco, muita gente confunde, acha que o remo é canoagem, mas é completamente diferente. O barco é diferente, toda a estrutura é diferente. Tá, o material é diferente. A forma de remar, o movimento é diferente. Assim, e esse movimento todo, na verdade, quem quer aprender a canoagem tem um tipo, é um esporte diferente, com outro nome, com outra técnica. É totalmente diferente. A canoagem, tu fica sentada ali, tu só mexe assim com o braço, com o tronco, né? E o remo não, o remo ele completa tudo, ele faz todo o movimento. Então é bem diferente. Bem diferente. Adriana, o mundo mudou muito. Hoje os atletas continuam ainda se exercitando, muitos e muitos anos. O teu pai ainda rema, né? Hoje você ainda é jovem, mas já não é mais uma menina. Apesar já estou na categoria Master já, mas ainda participo da categoria Sênior, né? Enquanto ainda der para levar, eu estou indo, né? Então, tô aproveitando essa minha fase boa aí, tô E os campeonatos, como é que funcionam durante o ano? Sim, tem todo um programa, né, de treino, é um calendário que é feito aqui em Santa Catarina pela FESPORT e pela FERESC, que é a Federação de Remo aqui de Santa Catarina. E é tipo um ranking, né? Um ranking. Adriana, o teu pai com certeza tem muito orgulho de ti. Você treina, participa de campeonatos, assim como ele participou muitas vezes. E agora também a tua filha está começando a remar. O que você sempre diz para ela? Qual é o conselho que você dá para ela? Olha, se ela quer ter um objetivo dentro do esporte, que ela se dedique, né? E se ela realmente gosta, porque assim, eu fiquei feliz quando ela entrou no remo, mas assim, não foi eu que pedi para ela entrar. Ela viu a prima, que é a filha do meu irmão, que rema, entrar, e aí ela pegou, a Raíssa tá remando, então vou também, mãe. E gostou. Lá ela fez muitas amizades, assim, um círculo de amizade muito bom, saudável, e até hoje ela tá remando. E eu sempre digo para ela que ela tem que ter bastante disciplina, uma coisa que, graças a Deus, ela tem bastante. E se ela quer ter um objetivo, que ela leve a sério, assim. Mas, assim, de forma alguma, eu fico exigindo que ela vá treinar, assim, né? Mas, assim, quer treinar, quer ter um objetivo, porque ela já está participando de campeonato brasileiro. Então, aí eu falo assim, só tem que te dedicar, filha. E é isso, deixo ela aí. Vai até onde tu puderes ir, quiseres ir. E deixo ela assim à vontade. Adriana, você vem de uma família onde teu pai já remava, né? Então, parentes, primos, sobrinha, filha. Mas para uma família, para alguém que queira começar, né? Existe uma idade, que conselho que você dá para essa pessoa que quer iniciar no remo? Olha, enfim, o remo assim, ele é muito bom, sabe? Eu peço assim para que quem queira remar, vá lá conhecer, né? Vá lá conhecer, porque quando chegar lá eles vão ver que realmente é bom e que, assim, hoje o esporte, o remo, ele está de portas abertas para essa nova geração, para a garotada de até 18 anos. Então, não paga nada, tá? É só chegar lá e dar o nome, se inscrever, escolher qualquer um dos 3 clubes aqui da ilha, né? E começar a remar. Né? Tem vários projetos agora que está acontecendo. Então, o que eu digo assim, que vá lá para ver, né? Para ver se gosta, porque o remo também não é um esporte assim que ele é gostoso,
mas ele também não é muito fácil, tem que ter bastante disciplina, como eu já falei, né? Quem olha é um esporte lindo, elegante, mas gostoso não de ver. Não é só ir lá e remar, não, né? Precisa de muita dedicação, técnica e esforço. Adriana, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelas tuas conquistas e que continues incentivando as pessoas a praticarem o esporte. Obrigada. Obrigada.